Olá, seja muito bem-vindo ao aquecimento do evento O Ponto Certo, a liberação miofascial no ponto certo da dor. Neste evento eu vou te mostrar como que você pode aplicar a liberação miofascial no ponto certo da dor do seu cliente, do seu paciente, desde o primeiro atendimento de forma segura e assertiva. Eu sou o Ronaldo, sou professor de terapia manual e terapeuta manual, especialista em liberação miofascial para casos clínicos de dor. O evento Ponto Certo acontecerá de 11 a 16 de fevereiro, sempre às 21h07, e será totalmente online e gratuito. E eu tenho a honra de ter você aqui participando dessa jornada incrível que será este evento. Se por algum motivo você ainda não fez sua inscrição, basta você clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo e se inscrever gratuitamente. E antes de iniciarmos este conteúdo de aquecimento, eu quero pedir carinhosamente que você curta, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com outro massoterapeuta ou terapeuta manual. E agora, preste atenção em cada detalhe que te fará liberar o ponto certo e aliviar as dores dos seus clientes desde o primeiro atendimento. Então vamos lá. Como vocês sabem, essa live da noite ela não fica gravada, né? A não ser que nós batermos mais de 100 pessoas assistindo aqui pelo YouTube. Se a gente bater mais de 100 pessoas assistindo pelo YouTube, ela fica gravada até amanhã, ao 12h30. Tá bom, Ronaldo. E o que a gente vai falar nessa live de hoje? Nós vamos falar hoje a respeito do esporão do calcânio. E eu quero que você fique muito atento a cada coisa que eu falar aqui, porque você vai entender hoje o que é o esporão do calcânio. Como esse esporão do calcânio é formado, tá bom? Então assim, fica muito atento, fica muito ligado ao que eu tô falando aqui. Eu sei que dá aquela coceira para começar a fazer perguntas, mas segura um pouquinho as perguntas. Então, preste atenção na aula. Preste atenção na aula. Se a aula for ruim, pode sair, não tem problema nenhum. Tá bom? Mas primeiro dá o crédito pro cristão aqui, tá? Já deixa o seu like aí, aproveita, compartilha, pro coleguinha também assistir com você, tá certo? Não guarde o segredo para você, vamos, né, compartilhar todo esse conteúdo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao trabalho. Quando a gente fala de esporão do calcânio, qual é a área que eu tenho que me preocupar? Quem que pode prejudicar um paciente nessa história de esporão do calcânio? Veja, se eu tiver um rotador externo muito hiperativo, um rotador externo do quadril muito hiperativo, a banda iliotibial ela vai migrar para frente do côndilo femoral. Isso vai fazer com que o tensor da face lata passe a ser um extensor do quadril. Esse tensor da face lata, então, passando a ser um extensor do quadril, agindo como um extensor do quadril, ele vai tender, então, a hiperestender o joelho. Tá bom? E a gente sabe, você vai entender melhor isso, conforme for correndo essa aula, que uma pessoa com o joelho hiperestendido, ela tende a formar um esporão de calcânio, ter mais predisposição a formar um esporão de calcânio, tá bom? A gente tem esse cara aqui, ó, que pode prejudicar o nosso paciente e até a gente mesmo nessa questão de esporão do calcânio, que é o gastrocnêmio, tá bom? Qual é a ação do gastrocnêmio? Colocar o tornozelo em flexão plantar, ou seja, quando você está na ponta dos pés, quando você fica na ponta dos pés, isso é uma flexão plantar. Uma pessoa que tem que está numa uma postura de flexão plantar, presta atenção nisso. Presta muita atenção nisso. Uma pessoa
na qual a postura dela, ou seja, a posição dela ficar em pé, está sendo avaliada como uma posição de flexão plantar, como está essa pessoa? Porque a flexão plantar é quando eu estou na ponta do pé, beleza. Mas uma pessoa que está em pé, ela não vai ficar na ponta do pé. Como eu sei que essa pessoa que está em pé está em flexão plantar? Imagina que isso aqui é meu pé, ó. Essa mão aqui é meu pé. Esse braço aqui é minha perna. Veja que entre perna e pé tem um ângulo de 90 graus. Tá certo? Ó, pé, perna. Então, entre perna e pé tem um ângulo reto aqui, ó. 90 graus. Se a minha perna estiver para trás em relação ao meu pé, se minha perna fica para trás em relação ao pé e o ângulo aqui fica mais aberto, significa que eu estou em flexão plantar. Então, quando a minha perna está para trás, está posterior em relação ao pé, aumentando um ângulo de 90 graus, ou seja, em vez de estar num ângulo de 90 graus, está num ângulo lá de 110 graus, essa pessoa está travada em flexão plantar. Se essa pessoa travar em flexão plantar, ela também vai hiperestender o joelho. Tá bom? Se ela hiperestender o joelho, é o que eu falei. Eu posso sobrecarregar um rotador externo do quadril. Sobrecarregando um rotador externo do quadril, como por exemplo o piriforme, eu posso ter a famosa dor ciática. E esse problema dessa dor ciática agora está vindo da onde? Lá de baixo, do tornozelo. Porque esse tornozelo está em flexão plantar. E um dos caras, então, que coloca esse tornozelo em flexão plantar, quem que é? Gastrocnêmio. Tá bom? E uma outra coisa que esse gastrocnêmio faz é a flexão do joelho. Então, quando você, entre aspas, dobra o joelho, o gastrocnêmio ajuda nesse movimento, tá bom? Mas só que é muito mais forte, gente, o gastrocnêmio, a questão de colocar o tornozelo em flexão plantar, tá? Dificilmente você vai ver um gastrocnêmio, posturalmente falando, tá? Dificilmente você vai ver um gastrocnêmio colocando o joelho em flexão numa posição em pé. Normalmente, quando esse gastrocnêmio está disfuncional, o que ele faz é trazer a tíbia para trás, colocando o tornozelo em flexão plantar. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, quer ver? Só para você entender isso muito bem. Aqui, ó. Essa perna que eu estou passando a setinha aqui, ó. Tá vendo que eu tenho o pé aqui e a perna ela está para trás em relação ao pé. Tá vendo? Olha como é arcada a perna para trás. O joelho fica hiperestendido. Então, essa aqui é uma posição que a gente fala assim, essa pessoa está posturalmente se colocando em flexão plantar. O pé está no chão, só que a perna está para trás em relação ao pé. Essa seria uma posição normal, tá vendo? Depois vou explicar isso melhor para você, só para ficar na sua cabeça certinho o que é uma pessoa em flexão plantar, tá? O ângulo da perna não está em 90 graus. O ângulo entre perna e pé, o ângulo entre perna e pé não está em 90 graus. Então, isso aqui é uma posição de flexão plantar. Beleza? Belezeira. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos entender o seguinte. O que é um esporão do calcânio? Então, eu disse que o gastrocnêmio é um cara que vai contribuir muito para a formação do esporão do calcânio, tá? Mas o que é esse esporão do calcânio? O que é isso especificamente? E aí eu tenho aqui, ó. Esporão do calcânio é uma protuberância óssea que se desenvolve em torno do osso do calcanhar, muitas vezes causada por sapatos de tamanho errado e às vezes causando dor. Veja só, aqui você tem o calcânio, tá certo?
Aqui você tem o calcânio e bem na pontinha aqui, ó, você tem um biquinho, tá vendo? Uma pontinha. Isso aqui, que é um tipo de osteófito, é o esporão do calcânio. E veja um detalhe, né? Veja um detalhe muito importante, ó. E às vezes causando dor. Como assim, Ronaldo? Não é todo mundo que tem esporão tem dor? Não. Nem todo mundo que tem o esporão tem dor. Tá bom? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e você vai entender melhor isso. Mas não é todo mundo que tem o esporão. Ou seja, não é assim, ó, tenho o esporão, logo tenho dor. Não é assim. Tá bom? Não é assim. Muitas pessoas mesmo, têm um esporão, porém, elas não sentem dor. Tá bom? Por que isso acontece? Vamos entender isso mais para frente. Tudo bem? Aqui eu tenho uma imagem para você entender, né? Aqui é o calcânio, tá certo? Aqui é o arco medial do pé, tá bom? Deixa eu ver outra imagem aqui. Aqui a gente tem, ó, um pé em flexão plantar, né, na ponta do pé aqui agora. Imagina uma pessoa de salto alto, né? Você vai ver que quando a pessoa está na ponta do pé, o que acontece? Você entra numa contratura maior, né, do gastrocnêmio. Ou seja, toda vez que você levantar o calcanhar, você vai levantar o calcanhar pela ação do gastrocnêmio. Tá? Ele vai fazer a força, ele vai encurtar toda vez que você tirar esse pé, esse calcanhar do chão. Beleza? E aqui, né, só para reforçar, quando eu levanto, eu fico na ponta do pé, eu me coloquei numa flexão plantar, que eu estou fazendo um movimento de flexão plantar, beleza? Quando eu deixo o calcanhar no chão e levanto a ponta dos pés, eu estou fazendo um movimento de dorsiflexão, tá? Então, quando eu vou para a ponta dos pés, eu estou fazendo um movimento de flexão plantar. Quando eu levanto a ponta dos pés, eu estou fazendo um movimento de dorsiflexão, tá? Só que o que interessa para a gente enquanto análise é saber se essa pessoa, na postura estática, na vista lateral, ela tem esse, assim, o que interessa para a gente no sentido de esporão do calcânio, tá bom? O que interessa para a gente é saber se, numa postura estática de vista lateral, essa pessoa tem a perna para trás em relação ao pé. Então, aqui uma condição normal, ó, existe um ângulo reto entre perna e pé. Tá vendo aqui o desenho? Um ângulo reto entre perna e pé. Aqui já não tem um ângulo reto entre perna e pé. A perna está para trás em relação ao pé. Tá? E eu estou insistindo nisso aqui porque essa imagem vai ser muito importante na continuidade do nosso estudo aqui sobre o esporão do calcânio. Tá bom? Isso vai ser muito, muito, muito importante. Beleza? Ok. Então vamos lá. Se o gastrocnêmio ele é um dos atores principais aí na condição de esporão do calcânio, que linha miofacial ou que linha facial esse gastrocnêmio faz parte? Ele faz parte da linha superficial posterior, tá? Então veja, essa linha superficial posterior, ela sai lá do arco médio, ela pega sólio gastrocnêmio, ela pega os isquiotibiais, ligamento sacro-tuberal, os paravertebrais, tá? Vem aqui, até aqui em cima, pegando a face epicrânica e vai fechar aqui, ó, na testa, tá bom? Então, vem todo posterior essa linha e fecha aqui na testa, tá? Presta muita atenção nisso, porque às vezes você está trabalhando com uma pessoa
que tem esporão do calcânio e você esquece de relaxar essa linha aqui em cima, nos suboccipitais. Porque nunca o problema é um problema isolado aqui no gastrocnêmio, tá? Nunca vai ser um problema só do gastrocnêmio. A gente tem que pensar na linha como um todo. E na experiência que a gente tem hoje, a gente sabe que ajuda muito o trabalho nos suboccipitais para ajudar a aliviar mais ainda essa linha, tá bom? Então veja, as duas cabeças, aqui tá, ó, as duas cabeças do gastrocnêmio atravessam tanto o tornozelo como o joelho e podem agir em ambos. Então, o gastrocnêmio ele tanto pode agir no tornozelo quanto pode agir no joelho. Veja, a articulação ali do joelho, ela tem os isquiotibiais, então eu tenho os isquiotibiais que atravessam o joelho e prende na tíbia. E eu tenho o gastrocnêmio que atravessa o joelho e prende no fêmur, tá? Então, aqui, ó, é um negócio meio que assim, ó. O gastrocnêmio vai de baixo para cima e prende lá no fêmur, tá? E os isquiotibiais vêm de cima para baixo e prende, tá certo? E prende na tíbia, beleza? Ok. Se o gastrocnêmio ele faz parte da linha superficial posterior, qual é a função dessa linha? Qual é a função postural dessa linha? Presta muita atenção nisso, tá? Porque veja só, às vezes você tem uma dificuldade enorme de trabalhar com fascite plantar, com esporão do calcânio, porque você não entende esses conceitos que eu vou passar aqui. A partir do momento que você começa a entender esses conceitos, a coisa fica muito mais fácil. E você começa a ter um repertório para conversar com esse seu paciente, tá bom? Com esse seu cliente. E de novo eu quero trazer assim, clareza para vocês que dentro do mecanismo X, todas essas teorias que eu estou falando já está dentro da placa. Então a gente vai, coloca a pessoa nas 19 posições, pega essas 19 posições e joga aqui para a placa. Se deu positivo, é só a gente ir tratar pelo que já está aqui na placa. Tá certo? Então, para quem é do mecanismo, isso fica muito fácil, né? Porque já está tudo, a gente já separou todo o material e assim, a gente já caçou todo esse material, vamos dizer assim, e já colocou dentro dessa placa, né? Que é a nossa plaquinha de $1 milhão aí. Vou guardar ela aqui. Então, tudo bem. Presta atenção, então, na função postural dessa linha superficial posterior. Então, de novo, aqui a linha, né? Toda essa parte azul, ela sai, vou ser repetitivo aqui, ela sai do arco médio do pé. Se eu tiver uma linha superficial posterior muito encurtada, aí eu vou ficar demasiadamente para trás. Entendeu? Então, eu vou me jogar muito para trás. Da mesma forma que se eu tiver uma linha superficial posterior, uma linha superficial anterior muito densificada, aí eu vou ficar em posição fetal. Ou seja, eu vou perder curvas lordóticas. Entendeu? Então, se está tudo funcional, se está tudo bonitinho, eu estarei bem alinhado, bem organizado. Tudo bem? Tudo certo? Essa função, veja só, essa função postural cotidiana, que eu acabei de explicar aqui, exige maior proporção de fibras musculares de resistência, ou seja, fibras musculares vermelhas, né, de contração lenta, nas porções musculares dessa faixa miofascial. A constante exigência postural também requer lâminas e faixas espessas
na porção facial, como na aponeurose plantar, no tendão do calcâneo, no interior dos posteriores de coxa, ligamento sacrotuberal, fáscia tóraco-lombar, cabos dos eretores da espinha e no amplo ligamento nucal na crista occipital. Então veja, toda essa área posterior, presta muita atenção nisso, toda essa área posterior requer uma estrutura facial, um tecido facial bastante espesso. Então o que acontece? Se alguma dessas áreas dessa linha superficial posterior, ela densificar, tá? Ela encurtar demais, eu vou ter uma tração no tecido facial do osso. Tá? Como assim, Ronaldo? Quando a gente fala de fáscia, a gente está falando de uma rede, que não tem fim dentro do organismo. Tá certo? O tecido facial, ele faz parte, na verdade, do tecido conjuntivo ou conectivo. Conjuntivo ou conectivo porque conecta todas as outras estruturas. Então, eu tenho fáscia no nervo, que se chama perineuro. Eu tenho fáscia na cavidade abdominal, que se chama peritônio. Eu tenho fáscia no coração, por exemplo, que se chama pericárdio. E eu tenho fáscia também no osso, que se chama periósteo. Se eu tiver uma sobrecarga em alguma dessas lâminas espessas dessa linha superficial posterior, eu vou gerar uma tração nesse periósteo, tá bom? Eu vou gerar uma tração neste periósteo. Beleza? Eu vou explicar isso melhor, mas só para você saber que isso pode acontecer. Olha aqui. Veja, quando a gente fala de fáscia, a gente não tem uma segmentação que nem é a segmentação que a gente faz no músculo. Porque se a gente pegar aqui, ó, aqui eu tenho toda a linha superficial posterior, de fora a fora dissecada. Então, ó, eu tenho a fáscia plantar, eu tenho o tríceps sural, né, onde está o gastrocnêmio, o sóleo, eu tenho os isquiotibiais, que são os posteriores de coxa, eu tenho o ligamento sacrotuberoso, eu tenho os eretores da espinha e eu tenho a fáscia epicrânica, tá certo? Então tudo isso está conectado, você precisa entender isso. A rede está toda conectada, então qualquer área dessa parte aqui, dessa linha, desculpa, qualquer área dessa linha que eu contraturar, que eu densificar, eu vou afetar qualquer área, entendeu? Qualquer área. Contraturei aqui, face epicrânica, eu posso ter um problema aqui na face plantar? Eu posso. Tá certo? Então, é de conhecimento comum que os músculos se inserem nos ossos, mas essa visão do senso comum simplesmente não se aplica à maioria das miofáscias. Então veja, essa questão de músculo é outra coisa que leva você que é terapeuta manual a ficar muito preso, extremamente preso em técnica. Veja, dentro da liberação do mecanismo X, a gente não se preocupa em nenhum momento, por exemplo, com origem e inserção. Nós não nos preocupamos com origem e inserção. Porque o foco meu é na rede, é na profundidade do toque. Então, eu uso o músculo para quê? Para eu pensar para eu pensar qual é o movimento que uma determinada área faz. Então eu penso no músculo como um motor de movimento. Tá certo? Quando eu vou tocar naquela área, eu não estou preocupado se eu estou no músculo A ou B. A minha intenção sempre quando eu toco em uma área essa que eu descubro pela avaliação, e que você vai ver isso no evento, quando eu toco nessa área, o que eu quero? Eu quero aprofundar a minha mão. Tá bom? Então veja,
A fáscia plantar é um bom exemplo disso. As pessoas que andam sobre a planta dos pés, por exemplo, ou outras que por alguma razão colocam tensão repetitiva sobre a fáscia plantar, puxam constantemente a inserção do calcânio da fáscia plantar. Puxam constantemente essa inserção aqui embaixo, a inserção do calcânio da fáscia plantar. Aí começa a entrar naquilo que eu falei. Se puxa essa inserção, eu vou puxar então o periósteo. Eu vou puxar o periósteo. E aí está o X da questão, quando eu puxo o periósteo, aí está o X da questão para a formação do esporão do calcânio. Então imagina, uma mulher que usa muito salto alto, ela estando no salto alto, ela está em flexão plantar, ela está na ponta do pé. Esse gastrocnêmio dela, por ela estar em salto alto, a panturrilha dela vai estar sempre contraturada. Tá certo? E ela vai colocar uma carga nessa fáscia plantar. E isso vai começar a puxar o periósteo para trás. Essa mulher vai ter uma tendência a ter um esporão no calcânio. E a hora que ela ficar em pé, sem o salto alto, a tíbia dela vai tender a estar para trás em relação ao pé, igual eu mostrei lá. Então, até usando esse exemplo, ó, uma vez que essa fáscia não está realmente inserida no calcânio, se eu sou uma pessoa, por exemplo, que fico usando muito salto alto, eu vou colocar muita tensão aqui nesses tecidos. Esses tecidos vão puxar o periósteo, que é a pelinha do osso, para trás. Então, quando ele puxa a pelinha do osso para trás, forma uma tenda aqui. Entendeu? Aqui forma uma tenda. Então, existe um espaço agora vago entre o osso e a membrana dele. Nesse espaço vago entre o osso e a membrana dele, vai ser depositado um novo material, que chama osteoblasto. Se eu deposito osteoblasto numa área, num espaço vago, aquela área vai virar um osso associado. É aí que surge, então, o esporão de calcânio. Tá? Tem as imagens para vocês entenderem isso melhor. Então, veja. Presta muita atenção. Vou voltar para aquela imagem novamente. Presta muita atenção. O que é o periósteo mesmo? A membrana que reveste o osso. É um tipo de fáscia, é a fáscia do osso. Tá? Sempre que você ouvir essa palavra difícil chamada periósteo, ela é a membrana que reveste o osso. Então, entre a maioria dos periósteos e seus ossos associados, existem muitos osteoblastos. Então, entre o osso e o periósteo, que foi descolado por uma tensão excessiva aqui, ó, né, do gastrocnêmio, por exemplo, entre o periósteo e o osso foi depositado muito osteoblasto, tá bom? Que é um novo material ósseo. Esse novo material ósseo vai formar um ossinho associado. Então veja, olha que legal isso aqui. Eu vou voltar lá atrás, ó. Então essa pontinha aqui, ó, que você está vendo aqui, ela se formou por quê? Porque tinha muita tensão, tá? Por exemplo, no gastrocnêmio, no tendão do calcânio, e esse excesso de tensão fez com que aquela pelinha que cobria esse osso aqui, ela descolasse. E aí ficou um espaço entre a pelinha descolada e o osso. O organismo veio e depositou novo osteoblasto. Pensando de uma forma mais simples ainda, veja, essa pessoa ela fica muito com a carga na ponta do pé, né? Vamos pensar a mulher que usa salto alto. Então a carga fica muito na ponta do pé. Eu tenho aqui então, para você entender, o calcânio, tá certo? Que é o osso, ó. Isso aqui é o osso, né? Deixa eu voltar aqui, peraí, para ver se está saindo certinho. Então eu tenho aqui, ó, o calcânio, tá certo?
E aí aqui no calcânio teve um descolamento da pelinha que cobre o calcânio, teve um descolamento, porque estava com muita tensão aqui no tendão do calcânio, no gastrocnêmio, como eu usei o exemplo da mulher que fica muito na ponta do pé. Tá bom? Então a mulher fica muito na ponta do pé, né? O que aconteceu? Descolou ali o periósteo. O periósteo afastou do osso. E aí o organismo fez o quê? O organismo veio aqui e depositou um novo material ósseo. Quando ele depositou esse novo material ósseo, formou-se então esse biquinho, que a gente chama de osso associado. Entendeu? Esse biquinho que a gente chama de osso associado. Traduzindo em miúdos, imagina que essa mulher, ela fica muito salto alto. E aí vai gerando tensão, forma o esporão do calcânio. Na verdade, formou o esporão do calcânio por quê? Entre aspas, tá? O organismo simplesmente colocou um calço ali, né, gente? Ela não está sempre de salto, ele colocou um calço ali. Na intenção de calçar. Só que veja, a hora que forma esse esporão, a pessoa não sente dor, sabia? Formou o esporão, ela não começa a sentir dor já na hora que forma o esporão. Não é nesse momento que ela forma, que ela começa a sentir dor. Tá? O esporão começa a doer quando ele pega um nervo sensitivo. Ou seja, o esporão começa a doer quando essa perna, tá, começa a vir muito para trás. E aí ele começa a pegar um nervo sensitivo aqui. Aí a dor é muito forte. Então veja, não adianta só eu aplicar a liberação nesses casos do esporão. Eu preciso mudar a postura desse cliente, desse paciente. Entendeu? Eu tenho que trazer essa perna desse cliente que está nessa posição aqui, ó, para essa posição. Ou o mais próximo disso possível. Porque aí esse esporão ele não vai pinçar o nervo sensitivo aqui. Entendeu? Veja. Qual é a principal estrutura, então, que eu falei? Tá? Qual é a principal estrutura que eu falei aqui para você que coloca essa perna para trás em relação ao pé? Qual é a principal estrutura que coloca essa perna nessa condição aqui? Qual é essa principal estrutura? Quem que é mesmo? O gastrocnêmio. Então, se o gastrocnêmio coloca a perna nessa posição, no caso de esporão do calcânio, o que eu tenho que liberar principalmente? Eu tenho que liberar o gastrocnêmio. Entendeu? Eu tenho que liberar o gastrocnêmio. Para quem é educador físico ou para quem é fisioterapeuta, você libera o gastrocnêmio, mas você tem que ativar o tibial anterior. Você tem que ativar o antagonista para essa perna ir voltando para a posição dela. Só que, se o joelho está hiperestendido, provavelmente o piriforme desse lado também está sobrecarregado. Se o piriforme desse lado está sobrecarregado, você também precisa liberar então o gastrocnêmio, precisa liberar o piriforme desse lado, e toda vez que você libera piriforme de um lado, você tem que liberar psoas do outro. Só que não é só isso. Lembra que é uma linha? Lembra que é uma linha? Eu tenho que relaxar essa linha. Se eu tenho que relaxar essa linha, eu tenho que liberar também os suboccipitais aqui em cima. Nó! Ronaldo nunca tinha pensado sobre isso? Tá pensando agora. Tá? Por quê? Ah, você libera o gastrocnêmio. Ok. Você libera, por exemplo, o arco lateral. Ok. Você liberou o suboccipital. Mas vai ter que fazer movimento para trazer essa perna para frente.
tá? Porque o correto, o ideal para nós, seres humanos, que ficamos apoiados em dois pés, o correto, o ideal é o quê? Que do maléolo para trás tenha 1/3 do pé. Então veja, ó, aqui é o retropé, aqui é o médio pé e aqui é o antepé, beleza? Beleza. Essa face, então, lateral do pé, eu tenho que ter 1/3 dela para trás do maléolo. Quando uma pessoa encurta demais o gastrocnêmio e, consequência disso, vai acabar encurtando a linha superficial posterior, ela não tem 1/3 do pé para trás do maléolo. Você percebe que, ó, a partir dessa linhazinha preta aqui, ó, é um espaço muito curto que tem atrás do maléolo em relação a essa perna que está numa condição normal. Então, aqui, ó, nessa condição normal, eu tenho 1/3 do pé atrás do maléolo. Nessa condição aqui, eu tenho só 1/5 do pé. Então, para eu ver a distância aqui, eu tenho que dividir o pé em 5 nesse caso. É só 1/5, só tem um pedacinho. Ou seja, eu estou com muita carga nesse retropé. E provavelmente, a hora que eu entro no ciclo da marcha, eu não consigo fazer o movimento dorsiflexão direito. Entendeu? Então eu vou ficar nessa condição que eu estou falando para vocês, que a gente chama de flexão plantar. Tá certo? Então, ó, tanto na criação original como na manutenção contínua do seu osso associado, que é o esporãozinho do calcânio, os osteoblastos são programados com uma simples ordem: devem preencher a bolsa do periósteo. Então, toda vez, entenda isso, toda vez que eu tenho uma tensão em um osso e essa tensão descola o periósteo, afasta a membrana desse osso, que é o periósteo do osso, sobra um espaço vazio, o organismo vem aqui e deposita novos osteoblastos. Isso forma um osso associado. Então você não tira mais aquele ossinho dali. Virou osso. Tá bom? O esporão é osso. Não é que você faz um tratamento para esporão e aí fazendo esse tratamento para o esporão some. Ele não some, ele é um osso. Ele é diferente de uma hérnia de disco. Que a hérnia de disco ela é reabsorvida. Tá? Agora o esporão não. O esporão é um osso. A hérnia de disco não é um osso. Tá? Ele é um osso que foi formado por conta de uma tensão excessiva numa área óssea. Tá bom? Que isso fique muito claro. Nossa, Ronaldo, isso aí é difícil, né? Não sei o que lá. Cara, para nós que está no mecanismo, já está aqui, ó. Para nós do mecanismo, para a gente estar no mecanismo, só precisa ler. Entendeu? Só precisa ler o que está aqui. Só precisa ler. Mais nada. Tá? Mais nada. Então veja, agora você vai começar a ter uma visualização de tudo isso que eu expliquei. Olha só. Os pacientes criam tensão repetitiva na face. Os pacientes que criam tensão repetitiva na face plantar são suscetíveis de sofrer fascite plantar em qualquer lugar ao longo da superfície plantar onde esta se rompa e inflame. Eu já falei para vocês uma forma de fazer a fascite plantar é por meio do tensor da face lata. Foi uma aula muito legal, né? Se, em vez disso, o periósteo do calcânio ceder, tá vendo? Agora é uma situação diferente da fascite. Se, ao invés disso, o periósteo do calcânio ceder e se distanciar do osso, que é isso que eu estou falando para vocês incansavelmente aqui, se o periósteo se distanciar do osso, os osteoblastos irão preencher a tenda sob o periósteo, criando um esporão do calcânio. Então veja, se essa estrutura aqui, tá, por conta do gastrocnêmio, ela receber muita tensão, eu vou pegar essa pontinha aqui, ó, e vou puxá-la para trás, como se fosse uma flecha do arco e flecha, tá vendo aqui?
O Myers faz essa relação. Então eu puxo ela para trás. Quando eu puxar ela para trás, eu separo essa estrutura do osso aqui. Ela descolou do osso, deposita novo material ósseo, depositou novo material ósseo, forma o esporão. Então, presta atenção nisso aqui agora, e não esqueça nunca mais isso. O esporão em naturais e não inerentemente dolorosos. Então veja, não é que eu desenvolvo o esporão, desenvolvi o esporão, logo tenho dor. Não. Muitos de nós temos o esporão e não temos dor. Tá? Então, quando vem a dor? Ao inferir com o nervo fibular. Tá bom? Então, veja. O maior problema do esporão é a continuidade nessa mudança postural que teve, como, por exemplo, na mulher que usa muito salto alto. Tá bom? Na mulher que usa muito salto alto. Então, se eu não melhoro essa postura, e essa postura vai ter que ser melhorada com a liberação, de novo, mais a ativação. Se eu não melhoro isso, o esporão não melhora. Ronaldo, o que é mesmo? Tem que liberar? Lembra que eu falei para você? Se eu tive um gastrocnêmio encurtado porque a perna veio muito para trás, eu tenho que liberar esse gastrocnêmio. Se essa perna veio para trás, o joelho ficou hiperestendido. Se o joelho ficou hiperestendido, o trato iliotibial vai para frente do côndilo. Falei na aula passada. Vai para frente do côndilo. Se o trato iliotibial vai para frente do côndilo, o rotador externo vai tender a contraturar desse mesmo lado. Quem é esse rotador externo principal? Provavelmente o piriforme. Essa pessoa pode, além do esporão, começar a ter dor, uma dor ciática, por exemplo. Só que toda vez trava piriforme de um lado, trava psoas do outro. Eu tenho que também relaxar a linha. Para relaxar a linha, eu tenho que liberar os subhospitais. Entendeu? Então, uma sequência de coisas que você tem que fazer. Isso na liberação. E na ativação? Eu preciso ativar. Então, veja, ó. Aqui é um pé. Tá normalzinho, tá bonitinho, não tem esporão, não tem nada. Não tem nada, beleza? Aí o que ele fez, ó? Ele pegou e ampliou. Tá vendo esse círculo aqui, ó? Tá vendo esse círculo? Opa. Eita. Ó, tem um círculo aqui, ele pegou esse círculo e ampliou ele aqui. Então, veja aqui. Eu tenho o osso do calcâneo aqui. Lembrando, ele está pegando essa parte aqui. Reforçando isso, tá? Então, eu tenho o osso do calcâneo aqui. Beleza? Em volta do osso, que é essa partezinha que tá essa coisinha rosa aqui, ó. Eu tenho o periósteo. Tá bom? E aqui eu vou ter, vamos pensar, a fáscia plantar. Se eu fiquei com uma sobrecarga aqui, ó, nos tecidos aqui, tendão do calcâneo, sóleo, gastrocnêmio, eu fiquei com muita sobrecarga nessa área aqui, eu vou começar então a separar, né, ó, o periósteo vai separar do osso. Veja, o osso tá aqui, tá? E o periósteo formou um biquinho aqui, tá vendo? Sobrou um espaço vago aqui. Nesse espaço vago, eu vou encher ele de osteoblastos. Tá? E aí vai formar o quê? Um osso associado. Veja, só aqui era osso. Aí veio tudo para cá, ó, formou um biquinho. Tá vendo? Virou tudo osso, formou o esporão. Então, a chamada articulação do tornozelo são, na verdade, duas articulações. Ou seja, a articulação tíbio-talar, ou seja, a tíbia com o talos, que age em flexão plantar e na dorsiflexão, que faz movimento de flexão plantar de novo, ir para a ponta do pé ou tirar a ponta do pé do chão. E a articulação subtalar, que é a articulação talo-calcâneo-navicular, tá? Que age naquilo que vamos chamar de inversão e eversão. Então, uma articulação do tornozelo faz a dorsiflexão e a flexão plantar, e a outra faz a inversão ou a eversão.
tá bom? Só para vocês saberem que são duas articulações que a gente tem no tornozelo. Se eu sobrecarrego ali, então, o gastrocnêmio, eu vou tender a formar esse esporão do calcâneo, tá bom? Veja, ó, aqui vocês vão ter uma imagem de um recorte, né, de uma dissecação aí. Então você tem aqui, ó, a aponeurose plantar, né, a face plantar. Aqui você tem a face toda em torno do calcâneo, aqui você tem o tendão do calcâneo, aqui você tem o sólio, aqui você tem o gastrocnêmio. Se você colocar muita tensão, então densificar muito essa área, se você contraturar muito essa área, ela vai puxar tudo isso aqui para cima. Ao puxar tudo isso aqui para cima, lembra lá do arco e flecha? O periósteo vai ser descolado em alguma parte disso aqui, ó. E aí vai depositar novo material ósseo, que é o que está mostrando aqui, né? Ó. E vai formar o biquinho. Vai formar o esporãozinho. Tá bom? Opa! Beleza. Dentro do mecanismo, nós temos uma avaliação, tá? Dentro do mecanismo, nós temos uma avaliação que nos auxilia de uma forma muito fácil e muito simples, né, a encontrar o ponto certo dessas liberações, tá bom? Então dentro do mecanismo, nós temos uma avaliação que a gente faz, que a gente fala que é a avaliação de dorsiflexão, onde a gente consegue ter a noção exata das estruturas que estão ali encurtadas e o que a gente tem que liberar. Então, eu não preciso me preocupar com toda essa teoria, tá? É importante eu saber que isso existe, é importante eu saber que o esporão é um osso associado e que esse osso associado, quando ele surge ali, a dor não surge imediatamente, a dor vai surgir, na verdade, à medida que essa postura vai ficando muito desorganizada, tá? E que eu tenho que tentar fazer, então? Eu tenho que tentar organizar essa postura para esse esporão parar de pinçar aquele nervo sensitivo que normalmente é o nervo fibular. Entendeu? Então, se eu tenho a plaquinha de $1 milhão, que eu falei para vocês, eu tenho as posições que eu vou ver a cabeça, então a cabeça está muito anteriorizada. Eu venho aqui, eu já sei o que eu tenho que liberar, já está escrito aqui. Por exemplo, ó, uma cabeça anteriorizada, tá? O que eu tenho que liberar numa cabeça anteriorizada? Eu tenho que liberar o peitoral, eu tenho que liberar o escaleno, eu tenho que liberar o esternocleidomastoideu. Entendeu? Então, quando eu sei, né, aqui já tem toda a organização. Então, por exemplo, para você entender melhor, eu capturei uma foto lateral do meu cliente, do meu paciente. Aí eu leio, eu tenho aqui, ó, postura estática vista lateral. Tá vendo aqui, ó? Postura estática vista lateral. O que eu faço? Eu leio o que está escrito aqui. Então, por exemplo, eu venho aqui na postura estática vista lateral e leio assim, ó. Cabeça anteriorizada do lado direito, eu vou e vejo a foto, tá? A postura dele, aquela captura que eu fiz da foto lateral do lado direito dele. Então a cabeça está anteriorizada do lado direito, ou o húmero está anteriorizado do lado direito. Então toda vez eu leio aqui e olho na imagem. Eu leio aqui e olho na imagem, né? A pelve está inclinada anterior em relação ao fêmur do lado direito. Eu leio aqui e olho na imagem. Se qualquer coisa que eu leio aqui estiver acontecendo na imagem, eu já tenho logo embaixo aqui que eu tenho que liberar. Então as letras grandes são a disfunção e as letras pequenas as áreas que devem ser liberadas. Entendeu? E aí a gente já tem tudo aqui. Mas, voltando lá e falando mais uma vez sobre, normalmente em liberação, a pessoa que está com esporão, ela vai ter essa perna mais para posterior. Então, quem faz isso principalmente? Gastrocnêmio, tem que liberar o gastrocnêmio. Ela vai ter que ter um relaxamento em toda a linha superficial posterior, tem que liberar suboccipitais, tá certo? Essa pessoa, pela perna estar para trás, e ela então, consequentemente, em relação a isso,
ter uma hiperextensão do joelho, eu vou ter provavelmente anteriorizado o trato iliotibial em relação ao côndilo medial. Se isso aconteceu, eu também tive uma sobrecarga no piriforme desse lado. Tenho que liberar esse piriforme. Se eu libero o piriforme de um lado, tenho que liberar o psoas do outro lado. Entendeu? Então é uma cadeia de coisas que acontecem. Por isso que levou bastante tempo a construção dessa plaquinha. Porque até a gente encontrar as teorias que fazia sentido e que fazia sentido para o mundo real. Porque às vezes você pega muita coisa na teoria que a hora que você joga para a tua prática, não dá certo. Entendeu? Então a gente tinha que ter uma busca do que de fato funcionava para o mundo real. E quando eu achava alguma coisa, eu falava, nossa, que legal. Agora vai dar certo. Chegava na hora de testar, na hora de fazer, colocar em prática, não dava certo. Vamos de novo. Ou se não, a teoria estava certa, mas o que não estava certo eram as posições que eu estava pedindo para aquele paciente de avaliação, as posições de avaliação que não estavam legais. Ronaldo, pelo amor de Deus, eu quero ver uma dessas avaliações. Você vai ver no evento, porque aí você vai ver todos esses esquemas, assim, todos não, vai ver os primeiros passos, vai entender uma avaliação, tudo desenhadinho, tudo com setinha, tudo bonitinho, para não ter erro, tá bom? Tenho certeza que você vai gostar bastante. Você vai falar assim, meu Deus do céu, por que eu não vi isso antes? E sabe, como a gente passou de 100 pessoas, tá? Essa live vai ficar gravada até amanhã ao 12:30, tá? Aí ao 12:30 eu tiro ela do ar. Então eu aconselho que você assista essa aula novamente. Enfim, meu povo, então se você ainda não fez sua inscrição para o evento, o link de inscrição está aqui na descrição desse vídeo, tá bom? É só clicar, fazer sua inscrição. Quero ganhar esse presente, ver esse atendimento que você fez. E nesse atendimento que eu fiz, que estão falando aqui, esse atendimento que eu fiz a avaliação e fiz o atendimento de uma pessoa que estava com dor de cabeça. A avaliação e o atendimento no mesmo vídeo. Então, eu não vi esse questionário, eu não sei onde está esse questionário. Aqui, ó, as meninas vão colocar aqui agora. Tum! Né? Vão colocar o link do questionário aí. Se você não respondeu aí no questionário, clica no link do questionário e faz e responde o questionário e recebe o coisa. Boa noite. Quando você fala em ativar, seria através do exercício? Sim, exercício de tibial anterior, tá? Para fortalecer o tibial anterior. É muito simples. Muito, muito simples. Muito simples. Por exemplo, você encostar na parede, você encosta na parede e deixa só o calcanhar apoiado no chão. Aí você levanta só a ponta do pé. Tá? Essa é uma forma. Só que se a pessoa está com esporão, você não vai conseguir fazer assim. Então o que você pode fazer? Você fica sentado, com a perna estendida. Imagina que meu braço é minha perna, está estendida. Aí eu sento assim, ó, e vou puxar o pé para trás. Quando eu puxo o pé para trás, eu começo a ativar o tibial anterior. Tá bom? É isso, meu povo. Gratidão a todos vocês.